Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos, bem-vindas ao Petit Jornal. Esse é o bate-papo número 949. Estamos gravando numa live no YouTube do Petit Jornal. São exatamente 21 horas e 17 minutos da quarta-feira, 15 de outubro de 2025. Fica aqui o nosso abraço a todos os ouvintes, professores e professoras pelo dia de hoje. Cá está a dupla de costume, a dupla que você conhece de cor. Tanguy, o Bagdadi animado, contente, preparado, revigorado, resiliente, atuante, descansado e tarifado. Segue tarifado o professor Bagdadi, mas com esperanças em relação ao futuro. Aliás, traremos atualizações do episódio de hoje em relação a isso. E temos também Daniel Souza, que é esse que vos fala. Ao longo dos próximos minutos, vamos repercutir um pouco dos principais acontecimentos internacionais das últimas horas. E começo, Tanguy, registrando que eu sou uma pessoa antiga. Eu acho que eu estou desatualizado. Eu sou da época, Tanguy, em que presidentes americanos deixavam operações secretas. Mas agora parece que está tudo diferente. As operações secretas são anunciadas em alto e bom som pelo presidente dos Estados Unidos. Como pode, professor Bagdadi? Tudo bem? Vamos a isso? Pô, Daniel, você me pede cada explicação difícil, cara. É operação secreta, mas aí foi confirmado pelo presidente, Daniel Souza. Então deixa aqui, de forma secreta também, um abraço para todo mundo que nos acompanha, todo mundo tá junto com a gente em mais esse bate-papo. Um abração para todo mundo que tá no YouTube, né, tentando acompanhar a gente. Se você tentou acessar o YouTube hoje, deu problema, não foi culpa sua, né? O YouTube de fato tá com uma instabilidade. E para todo mundo que acompanha a gente pelo podcast, sejam todos muito bem-vindos. Daniel Souza, o presidente Donald Trump admitiu, eu vou repetir, ele admitiu, não é assim, vazou, o New York Times teve acesso a documentos, aí a gente vai falar que, a gente não tem como saber, né, assim, é secreto e tal, mas o presidente Donald Trump admitiu hoje, nessa quinta-feira, ter autorizado operações da Agência Central de Inteligência, a CIA, ou conhecido também no Brasil como CIA, na Venezuela, né, afirmando que o país tem enviado drogas e criminosos para os Estados Unidos. Então, Daniel Souza, as ações, né, que foram autorizadas pelo presidente Donald Trump podem incluir operações letais, né, e aí não está especificado contra quem, mas a gente mais ou menos consegue imaginar. Temos pistas, né, de ações letais contra quem e outros tipos de intervenção na região do Caribe e, eventualmente, até mesmo no território venezuelano. Ele foi perguntado, Daniel Souza, hoje pela imprensa, se havia algum plano, né? A imprensa meio que jogou um verde, né? Ia jogar verde com Trump normalmente dá resultado. Jogou um verde, perguntou, vem cá, aí Venezuela, tem alguma coisa, alguma novidade pra gente? E a resposta dele foi a seguinte, essa seria uma pergunta ridícula para eu responder. Era o momento de parar aí, Daniel Souza. Você para aí. Ridícula a pergunta, não vou responder essa pergunta. Mas aí ele não se segura, mas acho que a Venezuela está seguindo a pressão e outros países também. E aí, Daniel, ele soltou o verbo. E aí disse que bombardeiros americanos em águas do sul do Caribe já resultaram em 27 mortes e que cada um desses barcos destruídos salvou 25 mil vidas de americanos e que há sim a intenção de fazer ações contra a Venezuela. A gente está falando, Daniel, sobre acusações, né, que são feitas pelos Estados Unidos contra o governo Maduro de que ele não seria o presidente legítimo, não por causa da eleição, né, que a gente acompanhou aqui como é que foram as eleições presidenciais venezuelanas do ano passado, mas sim pelo fato de que ele lidera o Cartel de los Soles, que é classificado pelos Estados Unidos como organização terrorista internacional, está movimentando muito equipamento militar exatamente ali para aquela região, e a Casa Branca disse que usará toda a força contra o Maduro. A gente tem uma operação militar que já envolve 7 navios, um esquadrão anfíbio e um submarino de propulsão nuclear. Cuidado quando a gente fala submarino nuclear, não significa um submarino armado com ogivas nucleares, né? Significa que a propulsão, a energia é nuclear e, portanto, há uma sinalização por parte do governo Donald Trump que há a intenção de fazer ações não apenas no mar, isso foi dito pelo Trump também, o mar a gente já está controlando e agora o nosso objetivo é fazer alguma coisa em terra, tá? Então, como você começou o episódio muito bem, Daniel,
não é muito comum, né, que a gente fale sobre isso, né? Normalmente o presidente americano, quando ele tem alguma ação como essa, ele faz o contrário, ele tenta deixar a coisa o mais secreto possível, que menos gente saiba, exatamente para conseguir ter o efeito surpresa. Agora, sabe-se lá também qual é a estratégia de Donald Trump. Você trouxe essa pauta na terça-feira, né, no episódio passado, né, no bate-papo 948, que havia aparentemente, né, negociações que o Maduro teria procurado a Casa Branca para fazer concessões com relação a petróleo, concessões com relação a outras áreas econômicas, para ver se algo não acontece. É possível que Donald Trump também esteja divulgando isso exatamente para levar a Venezuela a ter ainda mais incentivos a fazer concessões. Mas não é usual, né, não é comum a gente ver um presidente americano anunciando que pretende fazer operações, ainda mais anunciando que já deu autorização para operações secretas num outro país, Daniel. Tanguy, tivemos um encontro que chamou muito a atenção. O Milei e seu gabinete esperavam ali que Donald Trump os recebesse e, ao serem recebidos, isso poderia impulsionar o desempenho do grupo do Milei nas eleições legislativas argentinas de 26 de outubro. Essa visita veio, depois de um escândalo envolvendo um dos principais candidatos do grupo do Milei, e o que acabou acontecendo é que deu tudo errado para os argentinos. Afinal, a reunião entre Milei e Donald Trump não aconteceu no Salão Oval, aconteceu em uma sala de refeições. O Milei acabou sendo surpreendido pela presença de jornalistas e permaneceu calado por quase 1 hora, enquanto o Donald Trump respondia a uma série de perguntas. E o pior não foi isso. O pior é que, ao ser questionado sobre o apoio financeiro dos Estados Unidos, o Trump afirmou que o apoio seria retirado caso a oposição vencesse as eleições legislativas que acontecem ainda esse mês. Consequentemente, o mercado reagiu negativamente com a queda da Bolsa Argentina e a comitiva tentou conter os danos e reinterpretar as falas do presidente Trump. Milei garantiu que o apoio americano continuará até 2027 e além, se ele for reeleito. Mas não foi isso que o Trump disse. O ministro da Economia, o Luiz Caputo, pediu calma ao mercado e disse que as declarações poderiam ter sido mal interpretadas. Patricia Bullrich afirmou que Trump se referia a um apoio, abre aspas, filosófico, fecha aspas, às eleições presidenciais de 2027. Peraí. Apoio filosófico? Ela falou apoio filosófico? Meu pai amado. Apoio filosófico de Donald Trump realmente é uma coisa que eu não esperava, né? Me pegou de surpresa aqui. Mas segue. De qualquer forma, o governo argentino prometeu novos anúncios de cooperação bilateral muito em breve. Vocês não pedem por esperar. Novos apoios dos Estados Unidos estão vindo. Teremos ainda mais suporte para repor as nossas reservas cambiais. Ou seja, em síntese, o encontro que tinha sido planejado como um trunfo político para tentar acalmar os mercados na Argentina acabou gerando mal-estar diplomático e ainda mais incerteza econômica. As falas de Trump acabaram sendo vistas também como ingerência política em questões domésticas argentinas e provocaram ali uma forte reação interna e fragilizaram ainda mais o capital do Javier Milei antes dessas eleições legislativas tão importantes. Tanguy, nós chegamos a mencionar, e eu vou explorar um pouco mais ao longo do episódio de hoje, quais têm sido as sinalizações do governo americano em relação à Argentina. Tivemos novidades em relação a isso, mas de qualquer maneira, essa ajuda está sendo prometida para algo como daqui a 2 semanas, ou seja, depois das eleições legislativas. O que o Trump sugeriu é que talvez, quem sabe, eventualmente, essa ajuda seja suspensa se o grupo do Milei for derrotado nas eleições legislativas. É Trump sendo Trump, ou seja, é através de uma estratégia do porrete, tentando ou achando
que está, turpinando a candidatura do grupo do Milei. Olha, se vocês não votarem no pessoal do Milei, a ajuda não vem, hein? Olha lá, hein? Olha em quem vocês vão votar. Isso é o que o Trump acredita estar dizendo. E, na prática, o que os argentinos ouvem é: talvez a ajuda não venha e, consequentemente, teremos aí mais incerteza, mais instabilidade, vamos comprar dólares e vamos agravar a crise econômica que já era grave. E, aliás, Daniel, se o grupo do Milei não ganhar as eleições, não vai ser nenhum absurdo, tendo em vista o resultado que a gente teve nas eleições regionais, né, para as eleições para o parlamento regional da região de Buenos Aires. Né? Buenos Aires concentra 40% da população e, portanto, 40% do eleitorado argentino. É uma amostra muito grande do eleitorado, né, uma parte muito significativa, e que nas últimas eleições que aconteceram no dia 7 de setembro, né, foi pouco mais de um mês, o grupo político do Milei foi derrotado. E de lá para cá não é que a situação melhorou, de lá para cá você teve uma deterioração econômica e você teve uma deterioração da imagem do governo por conta de mais escândalos de corrupção, por conta de uma ligação entre o principal candidato do Milei nessas eleições e pessoas que são acusadas de serem traficantes de drogas, né? Lavagem de dinheiro, você tem coisas muito sérias que aconteceram de lá para cá. Então não é que se o Milei não ganhar a eleição, vai ser um ponto fora da curva e que o Trump ele já está considerando que, não, vai acabar ganhando. Não, a chance disso acontecer é muito grande e o Milei ele pode se ver, portanto, daqui a menos de 10 dias, daqui a 10 dias, né, a eleição acontece no dia 26, ou seja, daqui a 2 semanas no máximo, numa situação na qual ele perde a eleição e a ajuda não vem. Isso significa que o mandato dele acabou, assim, ele não tem muito mais o que fazer e ele tem mandato até o ano de 2027, né? Então, ele tem muita coisa para acontecer durante o governo do Milei ainda. O que o governo argentino tentou fazer diante da péssima repercussão que a fala do Trump teve na Argentina foi dizer o seguinte: gente, uma boa, o Trump não vai abandonar o governo Milei. Quer dizer, independentemente do que aconteça, ele vai querer nos ajudar para tentar pavimentar o terreno para que o Milei seja reeleito. Caiu na real, o Trump vai nos ajudar. O que ele está fazendo é uma pressão para, quem sabe, tentar ajudar o nosso grupo político a ter um resultado eleitoral um pouco melhor nessas eleições do final de outubro. Mas é muito ruído, é muita confusão, dentro de um contexto que já era bastante confuso, de muita incerteza. E, de novo, incerteza, o pessoal compra dólar, comprando dólar, as reservas cambiais argentinas diminuem ainda mais e a pressão sobre o câmbio fica ainda mais forte. Daniel Souza, como próxima pauta, eu queria falar um pouquinho sobre essa perspectiva de um encontro entre Lula e Donald Trump, né? Esse encontro ele deve acontecer em breve e, naturalmente, Daniel, um dos pontos que vai ser tratado deve ser a questão das Big Techs. Eu vou abrir um parêntese aqui para trazer para você que está nos ouvindo que, se você se preocupa com as Big Techs, tendo acesso aos seus dados e tal, uma coisa que pode ser importante para você é exatamente usar uma boa VPN. E a gente tem uma excelente VPN para te oferecer, que é a NordVPN. Tem um link na descrição desse episódio aqui que eu recomendo muito que você clique, que é uma forma de você ter um serviço, né, de você ter uma ferramenta que garante a proteção dos seus dados. Poxa, eu não me sinto à vontade porque as Big Techs, elas coletam os meus dados, elas me rastreiam, elas sabem onde é que eu tô e tal. Se isso te incomoda, e incomoda muita gente, a NordVPN ela tem excelentes soluções para isso, além de uma série de facilidades que ela te dá, a partir do momento em que você pode acessar a internet a partir de 5.000 servidores ao redor do mundo. Você pode trazer uma série de facilidades, por exemplo, para acessar sites que são restritos a apenas determinadas regiões, ter acesso a streaming com catálogos de outros países, ter acesso a passagens aéreas, a reservas de hotéis também com preços mais acessíveis a partir do que você pesquisa. De onde que é melhor fazer essa reserva? Você consegue ter muito mais alternativas para fazer com que a internet ela não seja um problema para você. Pelo contrário, para que a internet ela seja um espaço no qual você tenha mais liberdade. Com o link que está na descrição desse episódio, você garante desconto, né? Então o valor ele já é mais baixo só por ir com o link, além de ajudar o próprio Petit Jornal. Você ainda garante 4 meses adicionais no seu plano, se você assinar o plano de 2 anos. O preço, aliás, naturalmente fica ainda melhor, né? Se você assinar o plano de 2 anos, além de 30 dias para você se arrepender sem qualquer tipo de custo. Não gostei e tal, duvido muito. Não gostei. Em 30 dias você tem o seu dinheiro de volta, link na descrição desse episódio. Condições especialíssimas para os amigos e amigas do Petit Jornal, gente. Cliquem no link do descritivo, conheçam o trabalho da NordVPN, vocês vão gostar demais. Tang e eu somos usuários dos serviços da NordVPN
e aumenta muito a segurança dos seus dados, te dá alternativas em termos de navegação. Recentemente eu estava em viagem, nossa, a NordVPN foi fundamental para que eu continuasse trabalhando, para que eu continuasse realmente desenvolvendo as minhas atividades profissionais com normalidade. Link no descritivo desse episódio, não perca essa oportunidade. E aí, Daniel, a gente teve a confirmação de que provavelmente nessa quinta-feira, dia 16, a gente está gravando esse episódio na quarta, né? Na quarta-feira à noite. No dia 16, nós teremos um encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio. E os dois vão se encontrar naturalmente para articularem como é que vai ser esse encontro, né? Então, Lula e Donald Trump já se falaram por videoconferência. Existe a expectativa de que eles se encontrem pessoalmente em breve. Então, esse encontro entre Mauro Vieira e Marco Rubio, ele tem exatamente por objetivo alinhar esses pontos. Vai ser um encontro presencial que vai acontecer na capital dos Estados Unidos, na cidade de Washington. E, aliás, Daniel, quando a gente fala sobre esse encontro, né, hoje a gente teve esse encontro entre Donald Trump e o Milley, e uma das coisas que o Trump falou durante o encontro, né, como você falou, a imprensa estava toda lá, um negócio meio constrangedor para o Milley, o que ele disse foi exatamente que ele tirou uma certa onda, né, com relação aos BRICS. Então, abro aspas, isso o Trump falou com o Milley, na frente da imprensa toda. Todos estão saindo do BRICS. Eu não sei, não entendi muito bem essa parte, mas, segundo ele, todos estão saindo do BRICS. Era um ataque ao dólar, falando provavelmente sobre a cúpula, né, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, para falar sobre a desdolarização. Segue Donald Trump. Eu disse, querem jogar esse jogo? Vamos colocar tarifas sobre todos os produtos que entrarem nos Estados Unidos. Eles disseram, então estamos fora dos BRICS. E agora ninguém fala mais nada. Aparentemente, Daniel, o recado que o Donald Trump está passando ali é o de que ele gostaria de normalizar as relações com o Brasil. Ele gostaria de ter uma relação melhor com o Brasil, mas que a questão da desdolarização incomoda os Estados Unidos. O Brasil não pretende deixar os BRICS, aliás, isso me parece absolutamente fora de propósito, nem deveria sair mesmo, mas há um certo esforço, Daniel, e talvez esse seja um dos pontos do encontro entre Mauro Vieira e o Marco Rubio, do Brasil parar de falar ativamente sobre a desdolarização. Uma coisa que é importante é que, isso foi o que incomodou mais os Estados Unidos naquele momento, houve a impressão de que era o Brasil que estava puxando a fila da questão da desdolarização. O que não é real, né, Tanque? Claramente não é real. Quem está puxando essa fila é a China, embora o Brasil participasse das discussões, embora o Brasil venha falando ativamente desse tema. Talvez, dentro de um contexto onde você se reaproxima dos Estados Unidos, pode ser estratégico diminuir a intensidade com a qual você fala desse objetivo, desse tema. Pois é, então a impressão que os Estados Unidos passam é que o Brasil estava puxando a fila, é meio como se fosse assim, a China falar sobre isso, vá lá, a China é a potência, a China vai ser a grande beneficiada, a China é que vai criar mais alternativa. Brasil, você não. Você podia, né, dar uma amenizada aí, não ficar falando tanto e tal, porque isso incomoda os Estados Unidos. Aliás, Daniel, o Lula também falou, o Lula teve hoje aqui no Rio de Janeiro, né, para um evento sobre o Dia dos Professores, falou um pouquinho sobre o encontro que ele teve com o Trump também, e ele disse que, de fato, teve uma química excelente, e aí abro aspas, né, para a fala do Lula, eu comecei a falar o que deveria falar, falando lá sobre a Assembleia Geral. E aí não pintou química, pintou uma indústria petroquímica, né? Basicamente o que ele está dando a entender é que, olha, a gente vai conversar aí e a pauta é ampla, a gente vai falar, não é uma química apenas, mas sobre indústria petroquímica. O Lula gosta de contar história, né? Aliás, o Trump também gosta. Então, o Lula gosta de contar história. E aí, disse o Lula, ele me ligou e disse, queria estabelecer uma conversa sem liturgia. Não, ele me ligou e eu disse, né? Então, seria a fala do Lula. Eu queria estabelecer uma conversa sem liturgia. Eu estou fazendo 80 anos hoje. Você vai fazer 80 anos, dia 14 de junho, porque eu tinha pesquisado. Significa que eu sou 8 meses mais velho que você. Então, vamos nos tratar como você. Isso, Daniel Souza, é a cara de uma conversa entre Lula e Trump. É a cara dos dois. Os dois podem ser muito diferentes e várias coisas e tudo, mas essa questão do contato, né, de você ali no momento de falar, o jeito de falar e tal. Então, provavelmente, Daniel, a gente vai ter de fato um encontro presencial entre os dois e muito provavelmente esses pingos nos is eles vão ser colocados amanhã, nesse encontro entre o chanceler brasileiro e o equivalente ao chanceler dos Estados Unidos, né, o secretário de Estado, Marco Rubio, e a gente vai ter provavelmente uma data, né, de quando que esse encontro vai acontecer e o que vai ser discutido nesse encontro, Daniel. Tem que no dia de hoje, Scott Bessent, que é justamente o secretário do Tesouro, equivalente a ministro da Fazenda dos Estados Unidos, veio a público
para tentar ajudar a Argentina diante da repercussão ruim do encontro entre Donald Trump e Javier Milei. O Bessent anunciou que os Estados Unidos estão criando uma linha de crédito de 20 bilhões de dólares com fundos de investimento privados e bancos voltada para investir na dívida soberana argentina e, consequentemente, claro, injetar dólares no país. A iniciativa funcionará em paralelo ao swap cambial de 20 bilhões de dólares anunciado na semana passada, sobre o qual a gente falou aqui no Petit Jornal. O swap cambial, onde você tem uma troca de moedas, né? Na prática, você manda pesos argentinos para os Estados Unidos, os americanos mandam dólares para a Argentina. Esse dinheiro vai ter que ser destrocado em algum momento no futuro, mas, de qualquer maneira, você teria aí um reforço nas reservas cambiais argentinas, nas reservas internacionais do país. E o Bessent, Tanguy, afirmou que o apoio não depende das eleições legislativas de 26 de outubro. Na prática, desdizendo o que o Trump havia dito no dia anterior. E aí ficou claro para mim que era o Trump sendo Trump tentando colocar pressão sobre os eleitores argentinos, mas diante do fracasso da estratégia, o Bessent, no dia seguinte, teve que ligar a tecla SAP e dizer, veja bem, não é exatamente isso que o presidente quis dizer, e o Bessent foi além. Ele destacou que o financiamento, que o socorro, que a ajuda à Argentina continuará enquanto o governo Milei adotar boas políticas econômicas. Quer dizer, enquanto vocês seguirem aí uma cartilha bacana, vocês terão o nosso apoio, estaremos ao lado de vocês. Então, na prática, o Tesouro dos Estados Unidos tenta reafirmar a confiança na economia argentina e tenta contribuir para a estabilidade no país depois do enorme ruído que a reunião entre o Milei e o Trump acabou gerando. Aliás, a reunião não, a declaração do Trump dizendo que a ajuda estaria condicionada ao resultado das eleições agora do final de outubro. E eu queria registrar, Tanguy, muito rapidamente que no dia de hoje, uma juíza distrital da cidade de São Francisco, na Califórnia, acatou o pedido feito por 2 sindicatos para bloquear as demissões em mais de 30 agências governamentais, agências federais governamentais, em meio ao shutdown. O Trump havia se movimentado na direção de realizar demissões e agora você tem aí uma trava aparecendo na justiça dizendo, olha, não é bem assim, vai devagar, você não pode realizar essas demissões todas, você pode mandar essas pessoas para casa, eventualmente sem vencimentos, mas isso não significa que você pode implementar ali demissões em massa. Claro que essa decisão judicial pode ser reformada, né, em instâncias superiores. Vamos observar o que acontece. Tenório Souza, como próxima pauta, eu queria falar sobre Madagascar. A gente teve Madagascar esse ano, aliás, né, apenas uma curiosidade. E Madagascar, Daniel, está tendo manifestações muito parecidas com aquelas que a gente descreveu no Nepal, né, que aconteceram recentemente, que são exatamente manifestações da chamada geração Z. Né? Então, a população ali de até 30 e poucos anos e que se sente muito frustrada com a falta de perspectivas. Esses protestos em Madagascar, Daniel, começaram no dia 25 de setembro, né? Então tem cerca de 20 dias que essas manifestações se iniciaram e começaram por cortes no abastecimento de água e de luz. Mas aí acabou evoluindo, Daniel, você começa com essa pauta, né, de água e luz e acaba evoluindo para uma manifestação sobre os temas do país de uma forma geral. Então a gente está falando sobre corrupção, desigualdade social, falta de oportunidades, falta de qualificação, e são manifestações que ganharam muito espaço, muito peso, e isso levou, Daniel, a depredações. A gente está falando sobre uma estimativa, né, de ao longo desses últimos dias, mais de 22 mortes, pelo menos 22 mortes. Há uma expectativa, inclusive, de que quando esses números forem fechados, eles provavelmente serão maiores. E nós tivemos, portanto, como consequência, o presidente, que é o Andry Rajoelina. Ele é um jovem, Daniel, ele tem 51 anos, ele está na presidência desde 2009, né? Então, desde que ele tinha 35 anos, ele está no poder. Ele tentou dissolver o parlamento, né? Tentou dissolver o parlamento e o parlamento anunciou que, olha, essa dissolução ela não é válida e votou a destituição
de Andry Rajoelina. O resultado foi que Rajoelina fugiu do país, não se sabe onde ele está. Aliás, quando a gente esteve lá em Madagascar, uma coisa que a gente ouviu algumas vezes foi que ele tinha solicitado nacionalidade francesa, o que pegou muito mal. Uma coisa que vem sendo dito também sem confirmação é de que provavelmente ele teria feito algum acordo com Macron, então talvez ele esteja na França, ou então algum outro território mais ajudado pela França, e, portanto, o parlamento destituiu Andry Rajoelina. Isso acabou levando, Daniel, à presidência de forma temporária o presidente do parlamento, mas o presidente do Senado, aliás, né, o Jean-André, aí para falar esse nome aqui vai ser complicado, André Manjari, né, André Manjari, assume interinamente, mas já existe a expectativa de que na sexta-feira agora, tá, então daqui a 2 dias, o comandante da unidade de elite do país, que é a CAPSAT, que é Michael, ou Michel, né, Randrianirina, será empossado como presidente de transição durante uma audiência solene no Supremo Tribunal do país. Então, temos uma mudança muito importante no país. A gente está falando, de novo, sobre um presidente jovem, que está no poder desde 2009. E, aliás, aqui a história se fechando, tá, Daniel? Ele era prefeito, né, o Andry Rajoelina, né, o ex-presidente, agora ex-presidente. Ele era prefeito da capital, Antananarivo, e manifestações começaram muito fortes lá em 2009. E ele acabou se colocando como grande nome dessa oposição contra o governo. O governo da época acabou caindo e ele ascendeu. Aliás, uma ascensão muito questionada, muito questionável, inclusive. Ele não tinha idade mínima para ser presidente. Foi considerado, de fato, um golpe de Estado. E ele se consolidou no poder desde então. Ganhou as eleições nesse período de forma muito estranha, né, com muitas acusações de fraude. E, portanto, Andry Rajoelina não é mais presidente de Madagascar, Daniel. Aliás, lá em Madagascar, né, Tanguy, a gente via fotos do Rajoelina em todos os lugares, ele, né, com uma pose muito pomposa, e a gente comentava entre nós que ele não inspirava muita, digamos assim, autoridade pelo seu rosto ali juvenil, digamos assim, e todas as pessoas com as quais a gente teve contato, ninguém gostava dele, né? O nível de popularidade dele era baixíssimo, já estava no poder há muito tempo, muito desgastado, essa percepção de que ele estava experimentando um enriquecimento pessoal muito acelerado, e a cereja acabou sendo essa questão da nacionalidade francesa, como quem já estivesse preparando um plano de fuga para levar ali todo o patrimônio que acumulou como presidente e para viver confortavelmente no exterior. Vamos ver o que acontece em Madagascar, que dentro dos países que nós visitamos no continente africano, era claramente o mais pobre, né? O país com PIB per capita menor, os dados apontam isso, e com uma infraestrutura ali bastante precária, evidentemente precária. Então, mesmo dentro da realidade do continente africano, ele se destaca negativamente, o país se destaca negativamente. Dito isso, Tanguy, podemos ir para a geleia da Shakira de hoje? O que você traz na geleia de hoje, Daniel? Me conta. Na geleia da Shakira de hoje trago a capa da revista Time. A capa da revista Time que coloca Donald Trump, e o Donald Trump não gostou, Tanguy. Ele foi para sua rede social e disse o seguinte, aqui numa tradução livre, abre aspas. A revista Time escreveu uma matéria relativamente boa sobre mim. A matéria é boa mesmo, quer dizer, a matéria é elogiosa ao Trump. Mas seguindo aqui. Mas a foto talvez seja a pior de todos os tempos. Fecha aspas. E ele disse mais, abre aspas. Eles desapareceram com o meu cabelo e colocaram algo flutuando no topo da minha cabeça, que parecia uma coroa flutuante, mas extremamente pequena. Muito esquisito. Nunca gostei de tirar fotos por ângulos de baixo, mas essa é uma foto super ruim e merece ser apontado. O que eles estão fazendo e por quê? Fecha aspas. O Trump não deu a mínima para a matéria, ele está preocupado apenas com a foto e a foto que está na capa. É estranha a foto? É. O ângulo favorece o Trump? Não. Né? Mas, de qualquer maneira, ele é a capa da revista Time e a matéria não é ruim para ele. Ele mesmo admite isso nessa postagem. De qualquer forma, tem que Donald Trump sendo Donald Trump, muito vaidoso, especialmente com o seu cabelo, porque o seu cabelo não apareceu ali da maneira adequada, da maneira ideal.
O ângulo, foto vindo de baixo é sempre muito complicada mesmo, Tanguy, a gente sabe. Gente, fica aqui a dica, tirem fotos de cima para baixo, sempre ficam melhores. É verdade, Trump sabe disso, nós sabemos disso. Mas o Trump está reclamando aqui sobre a capa da revista Time. É isso, Daniel Souza. Dessa maneira a gente encerra o nosso episódio. Deixamos aqui um super agradecimento a você que chegou até aqui, a você que nos acompanha. Se você quer mais Petit Jornal ainda, gosto muito do Petit Jornal, queria mais informação, queria mais conteúdo, acessa lá petcursos.com.br. Tem curso rolando 100% tempo, sempre tem algum curso acontecendo e você tem acesso não apenas às aulas ao vivo, que acontecem sempre às terças-feiras, às 19 horas, como também a todas as aulas já gravadas. Aí você dá uma olhada lá no catálogo, você tá na vibe de assistir alguma coisa sobre a América Latina, procura lá. Tem. Eu quero assistir alguma coisa sobre a Europa, sobre a Ásia, sobre a África, sobre a Oceania, sobre algum tema específico, sobre esporte, né? Política internacional, esporte, economia, esporte. Tem lá? Tem também. Tecnologia, energia, tem de tudo lá que você possa querer. petcurso.com.br, acessível, extremamente ilustrativo, né, com relação ao que acontece no mundo. Tenho certeza que você vai curtir. Fica aqui também o nosso agradecimento aos apoiadores e apoiadoras do Petit Jornal, vocês que ajudam a manter esse projeto de pé. Fica o nosso carinho, o nosso abraço, o nosso muito obrigado a cada um de vocês. O Petit é uma mídia pequena, não tem nenhum conglomerado por trás, nenhuma produtora por trás, e por isso a ajuda de nossos apoiadores é tão importante, e por isso registramos aqui o nosso agradecimento. Fica também o convite. Se você gosta do nosso projeto, se ele faz diferença na sua rotina, considere nos apoiar. No descritivo desse episódio tem várias alternativas. Tem a chave Pix, petijornal.pj@gmail.com, uma forma prática e instantânea de apoiar o Petit. Tem também o link para o Apoia-se, o link para o Patreon. Se você vive no exterior, tenho certeza que uma dessas alternativas será confortável para você. É isso, Daniel Souza. Amanhã estamos de volta. Um abraço, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.